Oi, gente! Eu passei acho que uma semana sem gravar porque eu tava muito resfriada, fiquei sem voz, mas agora eu tô pronta para gravar de novo. E tem muita gente reclamando, falando, criticando que eu, ao dar as minhas dicas, eu fico lendo, olhando para um lado e depois olhando para a câmera. Gente, se eu colocar o computador do lado, eu vou olhar para o lado e olhar para a câmera. Se eu colocar o computador e a câmera junto do jeito que eu coloquei agora, eu vou olhar aqui para cima e vou ler olhando para a câmera também. Se eu colocar o computador para cá, eu vou olhar para cá. Se colocar o computador para baixo, eu vou olhar para baixo e olhar para a câmera. Não tem jeito. Se eu for ler, vai ser dessa maneira. Então, é o jeito que tem, gente. Não tem como eu colocar que nem na televisão. Na televisão eles colocam junto com a câmera ali as frases, o texto, tudo juntinho. Aqui não, aqui é o computador e a câmera. Então eu tenho que ler olhando para o lado e falando com vocês ao mesmo tempo, entenderam? Então é isso, só fica explicado. E hoje eu vou falar sobre vasinhos e varizes, porque eu tenho tudo. Eu tenho variz, eu tenho estria, tenho celulite, eu tenho olheira, eu tenho espinha, eu tenho de tudo. E eu gosto de pesquisar sobre tudo e ver qual é o melhor para mim, os melhores tratamentos, como eu fico melhor, como eu vou viver bem convivendo com isso. E dessa vez, essa semana, eu andei pesquisando sobre vasinhos e varizes, que eu tenho os vasinhos, varizes, e quero tratar sobre isso. Eu quero ver, tem gente que fala, faz aplicação, faz a cirurgia. Então eu já fui no angiologista, ele disse que ainda não há necessidade de eu fazer a cirurgia, porque eu não tenho aquelas varizes grossas, aquela coisa, eu não sofro tanto com peso na perna, não dói tanto. Então eu queria saber, se eu fizer a cirurgia vai passar de vez, vai melhorar de vez, mas não, ele me disse que no meu caso ainda eu tenho que esperar um pouquinho. Se eu quiser fazer a aplicação, bem, se eu não quiser, amém, né? Então vamos lá, tem algumas diquinhas para vocês que têm vasinhos e varizes e vou dizer a diferença deles. Os vasinhos, denominados de telangiectasias, permanecem nas camadas da pele e possuem 1 milímetro de diâmetro. Já as varizes têm um diâmetro maior a 1 milímetro, sendo localizadas embaixo da pele. De acordo com os angiologistas, os vasinhos nas pernas possuem uma espessura aproximadamente de um fio de cabelo, com uma coloração arroxeada ou avermelhada, não causando dor. Ao contrário das varizes, em que as veias se dilatam, sendo azuladas ou esverdeadas. Se não forem tratadas, dependendo do grau das varizes, elas podem causar inchaço, manchas, trombose e até desencadear uma úlcera na pele. Assim como os vasinhos, as varizes são hereditárias. Se você tem vasinhos e varizes e não entende por quê, que droga logo comigo, por que isso foi acontecer? Porque a sua mãe pode não ter, mas a sua bisavó teve, a sua avó teve ou tem. Aí você já fica pensando, então é hereditário, né? Mas a minha mãe não tem, ou a minha mãe tem. Aí você já tem como, né, uma base aí, como saber por que você tem suas varizes. Falar, eu malho, eu me cuido, eu faço de tudo e tenho varizes, ela pode ser hereditária, né? Fazer o quê? A falta de algumas substâncias também, como colágeno e a elastina, deixa a parede do vaso mais frágil, provocando seu alargamento. Outros fatores como alterações hormonais, uso de pílula anticoncepcional, reposição hormonal, sedentarismo e obesidade podem contribuir para o surgimento tanto dos vasinhos quanto das varizes. Então, vamos ver como tratar os vasinhos e as varizes. Os tratamentos contra vasinhos e varizes são diferentes. As varizes podem ser tratadas com cauterização, feita com o auxílio de catéter por radiofrequência, laser ou cirurgia.
enquanto os vasinhos podem ser removidos com injeção de produtos específicos para secá-los. Que beleza, tô louca para fazer isso. Apesar de que para muitas mulheres as varizes não passam de um problema estético, algumas podem sentir alguns sintomas que devem ser levados a sério, como dor, coceira, problemas circulatórios e formação de coágulos de sangue. Em alguns casos, as varizes podem desencadear pequenos coágulos de sangue nas veias. A melhor forma de prevenir as varizes e os vasinhos é adotar hábitos saudáveis, como fazer caminhada diariamente, não cruzar as pernas ao sentar, evitar permanecer muito em pé, elevar os pés e as pernas sempre que possível e procurar um médico para identificar se há necessidade de fazer o uso de meias de compressão. Então essas foram as minhas dicas que eu pesquisei, são apenas alguns tópicos. Você pode procurar um angiologista mais próximo de você, se você já tem conversa com ele. E é isso aí, gente. Clique em gostei, se inscrevam no meu canal, fiquem com Deus, um beijo.